Olá, nessa primeira edição do Papo com o Editor de 2023, a gente entrevista Rogério Marinho, que foi ministro do governo Bolsonaro, é senador eleito e também é um dos candidatos à presidência do Senado. Comigo a gente tem a repórter Sofia Guiar, repórter em Brasília, e também temos o ministro, senador Rogério Marinho. Senador, muito obrigado por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vindo aqui ao Papo com o Editor do Broadcast Político. Obrigado a vocês pela oportunidade. Estamos à disposição para conversarmos aí um pouco sobre esse momento que o Brasil está passando. Legal. Senador, vamos falar primeiro da candidatura do senhor. O que incentivou o senhor a ser candidato a presidente do Senado e quais são os objetivos e prioridades nesse caso? Bom, essa candidatura não pertence a mim, pertence a um sentimento que existe dentro do parlamento brasileiro, de uma parte expressiva da população, de que é necessário restabelecermos o que eu denomino de normalidade democrática. O Brasil está passando por um momento que já dura quase 4 anos de relativização dos direitos individuais, a partir da abertura de um inquérito, denominado inquérito fake news, que permite que uma série de direitos e uma série de liturgias que existem dentro do Estado de Direito, da legislação, sejam ultrapassadas em nome da democracia. Hoje eu estava lendo, inclusive, uma frase de um cidadão que dizia o seguinte: desconfie de todos aqueles que, em defesa da democracia, se utilizam de métodos totalitários. Então, nós estamos vivendo um momento em que é muito importante, nessa transição política, fazermos a pacificação do país e voltarmos ao trilho originário da Constituição brasileira. Senador, bom dia. Aqui é a Sofia. O Broadcast Político noticiou na semana passada que o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, estava articulando com lideranças de partido o apoio ao seu nome à presidência do Senado. O Valdemar tinha dito que contava já com o apoio do PP e do Republicanos, apesar de o PP não ter anunciado oficialmente o apoio ao senhor. Mesmo assim, o senhor ainda não garante os 41 votos necessários para se tornar o presidente do Senado. Então, eu queria saber quais partidos e dissidências de partidos o senhor conta como voto. Olha, essa é uma informação que, ao longo dessa semana, vai ficando cada vez mais evidente. Nós vamos aguardar o tempo e a maturação necessária, até porque nós estamos na oposição. Então, é evidente que há um desconforto de senadores que fazem parte, inclusive, de partidos que hoje já estão na base de apoio do governo, de publicamente demonstrarem as suas preferências. Nós entendemos que, ao longo dos últimos anos, por inércia ou por omissão, o Senado da República perdeu importância. Isso tem incomodado todo aquele colegiado. É um colegiado que busca, sobretudo, o resgate das prerrogativas de quem exerce a função de senador da República, mas também do próprio Congresso Nacional. Nós sabemos que, no ano passado, por exemplo, o Senado da República teve apenas 5 reuniões da sua Comissão de Constituição e Justiça, sem nenhuma ação por parte do senhor presidente do Senado da República. Isso impactou diretamente na qualidade da produção parlamentar legislativa, uma vez que, se os projetos de lei não passam pelo crivo da constitucionalidade, eles não vão para as comissões temáticas. Então, os projetos, via de regra, foram votados com os pareceres dados em cima da perna no próprio plenário do parlamento, quando havia urgência ou conveniência daqueles que têm interesse naquele projeto. Isso tem impactado muito no Senado da República, incomodado muito os senhores senadores. E esse fato é tão grave, aliado a outros que mostram uma hipertrofia de um poder que avança sobre as prerrogativas do Senado, que na eleição que acabamos de assistir, dos 27 senadores que poderiam renovar o seu mandato, apenas 5 voltaram ao Senado da República. A própria sociedade demonstra claramente que esse não é o Senado que está em consonância, que está afinado com o sentimento da população brasileira. Então, são esses fatores
aliados ao fato de que nós precisamos fazer um contraponto a esse verdadeiro desmonte anunciado pelo governo que aí está, né, das conquistas virtuosas, né, que a economia brasileira teve ao longo dos últimos 6 anos, né, que dão a força necessária para que nós possamos pleitear a presidência do Senado da República. Senador, o senhor falou aí desse eleitorado, né, que renovou bastante, né, o Senado, né, é o mesmo eleitorado que também elegeu vários senadores de centro-direita, como o senhor, por exemplo, e vários senadores bolsonaristas, né, ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso, teoricamente, daria muita força para o senhor na corrida, né, eleitoral, mas, por outro lado, os atos de 8 de janeiro pegaram bem em cima do presidente, a ligação com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Fala-se no Senado, inclusive até o broadcast noticiou que o senhor perdeu força com os atos, né? Eu queria saber como é que o senhor vai conseguir se descolar da imagem desses atos em relação à candidatura do senhor. Gustavo, toda generalização é perigosa, né? Se nós levarmos em consideração que mais de 58 milhões de brasileiros não apostaram no projeto que aí está à frente do governo federal, essa é uma demonstração cabal de que há uma necessidade de termos uma oposição construtiva, né, com argumentos, uma oposição vigilante, uma oposição, inclusive, que permita a vitalidade da democracia do país. Então, na hora em que atos deploráveis e lamentáveis, como que aconteceram no dia 8 de janeiro, agora, do corrente ano, né, foram perpetrados por indivíduos, né, que certamente deverão ser imputados dos seus crimes, condenados, processados e, eventualmente, punidos, né, pelo sistema de justiça brasileiro. Nós não podemos imaginar que 1.500 pessoas, que foram aquelas que foram presas, né, e, eventualmente, aqueles que, porventura, vão ter ligação com o caso, né, representem 58 milhões de cidadãos brasileiros. Então, nós repudiamos essa tentativa feita por setores, né, da política, né, e até alguns setores da comunidade de comunicação, de querer imputar a todos aqueles que fazem oposição ao governo, né, uma pecha de terrorista, de fascista, de radical, nada mais longe da verdade. Nós sabemos... O senhor acha necessário, senador, uma CPI? A CPI que a senadora Soraya está propondo? Se o senhor for presidente do Senado, o senhor acha que essa comissão vai ser instaurada? Acho que o clima que existe hoje no Senado, entre aqueles que chegam e aqueles que estão, é de que nós tenhamos realmente a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, mas desde que ela seja ampla, né, que ela não seja seletiva, né. A nossa preocupação é justamente a forma como algumas ações foram perpetradas agora, com muita rapidez, no sentido de afastar governadores por 90 dias, por 90 dias, de prender um secretário de segurança que estava fora do país, e, ao mesmo tempo, impedir que houvesse a investigação, né, de membros do governo federal que tinham todo um acervo de informações que poderiam permitir a prevenção do que ocorreu, né, que, volto a repetir, é uma barbárie injustificável. Tá? Então, o GSI, a ABIN, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, a comunidade de inteligência certamente tinha elementos, informações e meios, né, para prevenir e evitar o que ocorreu. E certamente uma investigação pode colocar tudo isso à luz do dia para que nós deixemos de fazer essas imputações seletivas e, evidentemente, nós temos a condição de encontrar todos aqueles que, por ação ou omissão, né, permitiram esse fato deplorável do dia 8 de janeiro. Mas o senhor vê relação entre o ex-presidente Jair Bolsonaro com os atos antidemocráticos de 8 de janeiro? O presidente falou oficialmente 2 vezes após as eleições. Nas 2 falas que fez, uma imediatamente após o pleito e uma, acho que 15 ou 20 dias depois, ele, de forma muito clara, deixou patente a sua preocupação que não houvessem ações fora da lei, bloqueios de rodovias, eventualmente atos que pudessem
de alguma forma, ser caracterizados como crimes ou como constrangimento de pessoas ou depredação de bens. Então, me parece que, de forma muito clara, ele deixou isso nas suas falas, de que não compactua, que não concorda com esse tipo de comportamento. Mas como o senhor interpreta o atual silêncio do ex-presidente Bolsonaro com os atos? Porque Mourão já falou, mas o Jair Bolsonaro ainda permanece nos Estados Unidos de forma praticamente incomunicável. Sim, como o senhor interpreta esse silêncio dele? Em relação aos atos, eu acho que ele já falou também. Eu faço uma pesquisa, acho que ele falou dizendo que não concorda. Mas eu não tenho como interpretar o presidente da República, né? Eu não sou o porta-voz do presidente. Então, é uma pergunta que deveria ser direcionada a ele. Ele entendeu que deveria se manter silente após o término das eleições e falou, como eu disse, 2 vezes de forma pública, ainda no exercício do cargo, né? E após o período que ele viajou para fora do país, tem feito aí algumas intervenções esporádicas, mas muito mais para comentar atos do seu governo, né, e falar de suas realizações. Senador, o senhor falou da questão da passividade, né, do atual presidente, do seu adversário principal na disputa pela presidência do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, em relação ao mandato dele. Mas foi um mandato, primeiro, que foi impactado muito pela pandemia, né, teve que criar todo um arcabouço para poder fechar com projetos principais que seriam votados para poder lidar com a pandemia em pelo menos 2 anos, e também um mandato que investigou, né, com a CPI da Covid, os desmandos, né, que foram apontados, né, pelo relatório final da CPI do governo passado. Eu queria saber o que o senhor faria de diferente, né, o que o senhor pretende fazer de diferente em relação ao atual presidente. A nossa crítica não é pelo funcionamento do parlamento, é pela falta do funcionamento. Vai na linha oposta da observação que você faz como preâmbulo à sua pergunta. Com todo respeito, as críticas que tenho é pela omissão do Senado, por exemplo, no funcionamento da principal comissão, né, da Casa. É evidente que eu agiria completamente diferente, no sentido oposto. No sentido de permitir que parlamentares sejam amordaçados através da censura prévia, o que é odioso. O senhor há de convir que a censura por si só já nos constrange, imagina a censura prévia, e há parlamentares que têm a prerrogativa, têm a outorga respeitável que lhes é conferida pelo voto popular. Porque na hora que você retira alguém de uma rede social, você está censurando o que ele poderia falar, você sequer conhece o conteúdo que será vinculado naquela rede social. E isso tem sido feito com a complacência do presidente do Congresso Nacional. Nós estamos assistindo aí uma série de atos, né, que, na verdade, né, ferem a prerrogativa originária do Congresso e do Senado da República, que é legislar. Nós somos, de acordo com a Constituição brasileira, né, um dos 3 poderes mais importantes, com a nossa ação ou com a nossa condição previamente definida de forma muito clara. Cabe ao Legislativo legislar, fiscalizar o Executivo, né, ser o representante da sociedade, né, junto ao Parlamento brasileiro. Cabe ao Executivo executar as ações e agendas que, porventura, tenha defendido por ocasião das eleições, e cabe ao Judiciário dirimir as querelas, as dificuldades, as diferenças que a sociedade apresente. Então, nós estamos vendo que há um desequilíbrio entre os poderes, o que também impacta na nossa democracia. Mas não cabe também cumprir ordens judiciais? Você citou a questão de retirada de perfis de redes sociais, que são decisões do Supremo, né, de uma instância jurídica. Não cabe cumprir essas decisões? Não é o presidente do Congresso que está retirando as pessoas dos perfis. Então, não se trata de cumprir ordem judicial, porque não é ele que está executando o que a ordem judicial determina. O que ele deveria fazer, então? Não, eu estou falando de outra coisa, por favor. Sim. Eu estou falando da sua omissão e complacência ao assistir essas ações. A ordem judicial é dada e é cumprida. Eu estou dizendo que não há uma resignação, não há uma reação, tá, por parte de quem deveria zelar pela prerrogativa do parlamento
que é o artigo 53. O parlamentar ele é inviolável pelas suas opiniões. Está na nossa Constituição, isso não foi reescrito ainda. Se um ministro do Supremo Tribunal Federal, ou Supremo, ou qualquer órgão determina a retirada de um parlamentar de uma rede social, não é o presidente que vai cumprir ou descumprir, é a rede social. Eu não estou falando nisso. A decisão judicial se cumpre. Eu estou dizendo que não há, por parte do parlamento, uma decisão, uma posição no sentido, olha, isso não está correto. Né? Nós vamos ter que nos sentar na mesa e, à luz da Constituição, colocar as coisas como elas devem ser. Se há um excesso cometido por um parlamentar quando ele emite uma opinião, existe na nossa legislação meios para corrigi-los. Existe a injúria, a calúnia, a difamação, e dentro dos poderes existe as comissões de ética. Então, nós ultrapassamos os consentimentos comuns, que são as leis que são votadas, que são discutidas, que são amadurecidas dentro do parlamento, convalidadas pelo Executivo, fiscalizadas pela sociedade, e tem o Judiciário como a sua guardiã, né? Nós ultrapassamos todo esse escopo, todo esse corolário legal, né? Toda essa tradição, né, de respeitarmos o livre-arbítrio, a liberdade de opinião, e nós estamos vendo o presidente do Senado silente. Essa é a minha preocupação. Eu não estou aqui pedindo, nem propondo, nem colocando que isso deve se descumprir decisões dos judiciais. Eu estou colocando que o presidente do parlamento, necessariamente, pela sua importância, pelo seu tamanho, pela sua envergadura, ele precisa sentar-se com outro poder para dizer, olha, essa situação aqui foge da Constituição brasileira, vamos discutir aqui de que forma a gente vai conversar. E tem mais, uma coisa que é importante dentro dessa pergunta que você me faz. Aqui eu não estou colocando culpa, nem estou agredindo o judiciário, porque vácuo é ocupado, principalmente dentro do processo político. Então, se o legislativo não faz a sua parte, é evidente que, gradativamente, esse espaço é ocupado pelo outro poder. O que eu estou falando aqui é que há um desequilíbrio, é uma hipertrofia que precisa ser corrigida, com diálogo, com transigência, com negociação, com bom senso, com espírito de pacificação, que é o que tem faltado, por exemplo, ao atual presidente da República. Veja os seus discursos, todos eles olhando pelo retrovisor. E isso não faltou o anterior, pacificação? Se o próprio judiciário, vamos prender, vamos fazer, vamos processar, não é o papel dele. O papel dele é outro, ele vai ser o executivo, cabe ao judiciário, e o judiciário tem que ser inerte, ele tem que ser provocado pelo Ministério Público, pela sociedade, mas não agir de ofício, que é o que eu coloquei aqui no início da nossa fala. Né? Nós vamos pedir que haja normalidade democrática, nós vamos solicitar que haja normalidade democrática, nós vamos clamar para que haja normalidade democrática com arquivamento de processos de ofício. E nesse discurso que o senhor fala de reestabelecer esse equilíbrio entre os poderes e as instituições, caso eleito presidente, como o senhor pretende de fato fazer isso? Por exemplo, levar adiante alguns pedidos de impeachment de ministros? Olha, eu tenho uma tradição que é importante que seja colocada aqui. Eu estou com 59 anos. Eu acredito muito, piamente, na democracia, no contraditório, no respeito à opinião das pessoas que pensam diferente, que têm uma visão de mundo respeitável, diferente da que eu tenho. O meu avô chama-se de João Marinho, é o nome da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. Em 1935, houve a intentona comunista. Meu avô é da UDN, da direita, conservador, católico, já falecido. Mas ele impetrou, em 1935, 500 habeas corpus. Sobral Pinto foi pouco mais de 300, se não estou enganado. Porque Natal foi a única cidade que os comunistas dominaram durante 3 dias, em 1935. E ele não fez porque era comunista, ele fez porque acreditava na liberdade de expressão. E que essas pessoas deveriam ser combatidas com um diálogo e não com a força das armas. Em 68, a posição dele em defesa da inviolabilidade dos mandatos, que impediu a cassação de Márcio Moreira Alves, deputado do Rio de Janeiro, que havia proferido um discurso, né, onde ele estimulava as mulheres dos militares a fazerem greve de sexo, porque os militares estavam invadindo as universidades, impedindo o direito de reunião.
Tá? Então, foi a postura dele que impediu que o Congresso compactuasse com a cassação daquele parlamentar. E resultou no AI-5, o fechamento do parlamento brasileiro. Então, eu acho que a história está se repetindo com outros personagens. Aliás, eu que não gosto muito do Marx, mas ele tinha uma frase, né, que a história se repete ou como farsa ou como tragédia, nada é mais atual. Então, aqueles que hoje querem calar as pessoas, aqueles que querem, com métodos e atalhos à margem da democracia e da Constituição, preservar a própria Constituição, são outros personagens. Então, eu ergo como escudo a Constituição. Esse vai ser o meu mantra, que não foi reescrita ainda, que prevê a liberdade de expressão, que prevê o livre-arbítrio, que prevê a livre reunião das pessoas, que prevê a inviolabilidade do mandato do parlamentar, que prevê o direito de legislar como uma prerrogativa do Senado brasileiro, como condicionantes de sentarmos numa mesa para dialogarmos, para transigirmos, para negociarmos com estatura. E se não houver diálogo, senador, cabe o processo de impeachment? Vários pedidos aí que a gente tem no Senado, imparados. Gustavo, esse é o grande equívoco que está existindo na sociedade, se fulanizar o debate. Eu quero lembrar que todas as decisões do ministro Alexandre de Moraes, certamente é o pano de fundo da nossa discussão aqui, foram convalidadas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, ou por 9-2 ou por 11-0. Então, para mim, são decisões institucionais. São decisões do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral. Eu tenho todo o direito de discordar dessas decisões, mas não tenho o direito de descumpri-las. Então, a mim cabe sentar-me numa mesa, não como cidadão, não como Rogério Marinho, não como senador Rogério Marinho, mas como instituição Senado da República, que comandará o Congresso Nacional, um dos 3 pilares da nossa democracia, com o Supremo Tribunal Federal, e não com Alexandre de Moraes, para tentarmos resgatar o que diz a nossa Constituição, a nossa lei originária, que nos protege a todos, que é o nosso manto, que é o nosso escudo. É isso que eu pretendo fazer. Legal. Senador, a gente está caminhando para o final do nosso programa. Eu queria fazer mais uma última pergunta para o senhor. O senhor citou várias questões de comissões, né? A Comissão de Constituição e Justiça, que teve poucas reuniões, né? Muitas decisões tomadas aí na perna, né, que o senhor citou. A gente tem também a Comissão de Ética, né, que o senhor citou como um caminho para poder ser negociado, né, para poder ser investigado algum parlamentar, e também a questão das reformas, né? A gente tem uma reforma tributária, né? O senhor foi um dos principais agentes da reforma da Previdência, como deputado e depois como ministro, né? Eu queria saber como é que o senhor espera dessas pautas, né, de comissões e das reformas, caso o senhor seja escolhido presidente do Senado? Primeiro, eu acho que a grande ação que nós temos que desenvolver, na posição que nós nos encontrarmos após o dia 1º de fevereiro, é de preservação de um legado virtuoso da economia brasileira nos últimos 6 anos. É importante lembrar que, ao longo desses 6 anos, ou seja, desde a deposição da ex-presidente Dilma, né, no processo do impeachment, nós temos hoje um arcabouço fiscal que fez com que a trajetória da dívida pública alcançasse algum conforto, né, a longo prazo. Isso está em risco. Né? Não sou eu aqui que defende a ortodoxia desse arcabouço da maneira como ele se encontra, mas tampouco sou favorável a que se chute literalmente o pau da barraca, como esse governo vem defendendo. Nós temos aí ministros, como o ministro da Previdência, que de repente sai com uma que não há déficit na Previdência. Isso assusta, pelo primarismo e eu diria, pela ligeireza e pela leviandade desse tipo de afirmação e pelo tamanho e a envergadura de quem o fez, ministro da Previdência. Nós vemos o ministro do Trabalho dizer da necessidade de se rever a reforma trabalhista e vemos um evento no Palácio do Planalto, na frente do presidente, onde vários que falaram são aplaudidos pelo próprio presidente e defendem a revogação da reforma trabalhista, da lei da terceirização, da lei da liberdade econômica. Isso assusta.
Nós vemos o presidente, de manhã, falar contra a autonomia do Banco Central, aumento de salário mínimo e de isenção de imposto de renda, sem se preocupar com a responsabilidade fiscal e sem se preocupar com o equilíbrio das contas públicas. E, à tarde, o ministro da Segov desmentiu o presidente da República. Isso assusta. Nós vemos o ministro da Infraestrutura, eu não sei se é infraestrutura, o Renan Filho, dizer que vai rever o marco ferroviário. Olha, em 170 anos de linhas férreas no nosso país, nós temos 30 mil quilômetros instalados. Um pouco mais de 2 anos de marco, tem mais de 20 mil quilômetros contratados. Você vai rever o quê? Para aperfeiçoar, para revogar ou para criar alguma dificuldade? Nós vemos, por exemplo, o governo que se instala querer mudar a forma como atua a Agência Nacional das Águas em função do marco do saneamento. Nós vemos o COAF, que foi utilizado historicamente no nosso país como o instrumento de pressão, vai para o Banco Central, né, para ser um instrumento de gestão, de combate aos crimes financeiros, e voltar ao comando de um político no Ministério da Fazenda, com todo respeito à política, já que eu sou um deles. Então, minha primeira missão no Senado da República, independente do posto que eu vou ocupar, ou do cargo que eu estarei, é defender um legado que interessa ao Estado brasileiro, que interessa à população do meu país. E aí eu estarei muito firme lá. Não por questão ideológica, mas por convicção, por visão de país, por visão de Estado, e por entender que, mais do que nunca, é necessário preservarmos o que temos para podermos avançar. Se o governo, que reforma não tem, senador? Se o governo novas reformas? Um projeto de reforma tributária, que já está sendo falado pelo seu ministro da Fazenda, nós vamos nos debruçar sobre ele, porque achamos, inclusive, que já passou do tempo. Esse foi uma das falhas do governo do presidente Bolsonaro. Deveria ter feito uma reforma tributária. Talvez no afã de fazer uma reforma mais ampla, né, nós tenhamos perdido o time. E talvez a forma como vai ser apresentado, ela pode ser exitosa ou não. Se fala na PEC 45, da Câmara, né, do API, em detrimento da 110, eu acho que ambas têm defeitos, têm equívocos, e que nós teríamos que ter muito cuidado nos debruçarmos sobre ela, para que nós não tenhamos uma emenda pior do que o soneto. Mas nós estamos absolutamente abertos a tratarmos desse tema sem nenhum conceito prévio. Da mesma forma que o novo arcabouço fiscal, que esperamos que tenha, sobretudo, responsabilidade com as contas públicas. Uma vez que a primeira ação do novo governo foi essa PEC, né, que foi comandada pelo governo que estava entrando, que aumenta em quase 200 bilhões de reais o gasto acima do que foi autorizado por ocasião da elaboração da peça orçamentária. Então, nós estamos abertos, receptivos e prontos para trabalharmos a favor do Brasil e para preservarmos as nossas conquistas. Legal. Senador Rogério Marinho, muito obrigado pela participação aqui no Papo com o Editor. Papo com o Editor que abre a temporada 2023 das nossas entrevistas. Quero agradecer muito a Sofia Aguiar, que está em Brasília, agradecer o Ricardo Negrati, que está fazendo a edição final desse programa, e até a próxima Papo com o Editor. Muito obrigado, assinante, e até a próxima.